Chegamos ao fim da nossa trajetória até a manjedoura e hoje nós vamos culminar com essa mensagem sobre a manjedoura e qual o seu significado. A manjedoura, o reino em nós. E nesse percurso nós já passamos pela promessa do Messias como rei, o seu reinado como era, o seu palácio, as suas vestes majestosas e o seu trono, a sua rejeição e o significado do estábulo. Porque Deus, Ele escreve uma história de amor. Ele não escreve uma história sem sentido, de uma forma aleatória. Toda a Escritura sempre aponta para um sentido em tudo. E dessa maneira metafórica, dessa maneira em figuras, é a forma como Deus assina a sua obra. É a prova que as Escrituras são um livro inspirado por Deus, porque tudo Ele fala por parábolas. Em Salmo 78:2 diz: abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Não foi apenas Jesus que usou parábolas no Novo Testamento. O Deus triuno, Deus sempre se comunicou através de figuras. Ele convida o ser humano para uma reflexão, para entender o que aquilo significa. Muitas vezes, ele se revela assim porque ele quer ver qual o coração que está aberto ou aquele coração que está resistindo em entender as coisas que ele fala. Porque para nós percebermos o que Deus está querendo dizer, a gente precisa prestar atenção. Veja que Jesus, em Mateus 13, 14, ele fala: por isso lhes falo em parábolas. Veja Jesus imitando o Pai, E eu já expliquei, eu nunca consigo falar de Jesus sem falar do Pai e do Espírito Santo, porque eles não andam separados. Mas muito bem, isso é uma outra história. Então ele diz lá em Mateus: por isso eu lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque a pessoa que ouve as Escrituras, ouve a palavra de Deus, ela precisa entender com o coração. Então Deus, Ele dá essa liberdade ao homem de ouvir com atenção ou ouvir e desprezar a sua mensagem. Vamos então à figura da manjedoura? Você está ansioso aí para saber o que ela representa? Muito bem. A manjedoura é o princípio da aliança. Assim como Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, Ele fez por meio de um sinal visível, acompanhado de um mandamento. Gênesis 17. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. Então, desde o princípio, Deus aponta para esse sinal mais profundo do que a própria carne. Porque em Deuteronômio 10 ele diz: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Então, a aliança tem como objetivo o interior do homem. Na circuncisão do homem, apontava para o sacrifício de Cristo, para o sacrifício na carne. Mas agora Deus está querendo promover essa circuncisão no coração. Então, Deuteronômio fala isso por quê? Porque Deus pretende mudar o interior do homem e não o exterior. Então, essa era o desejo de Deus desde o princípio, que Ele habitasse dentro do coração humano. Então, a manjedoura como esse símbolo de alimentação. Veja, a manjedoura é o lugar onde os animais se alimentam. Ela aponta para um ser instintivo. Eu já falei para vocês sobre isso quando eu falei do estábulo, que ali habitam animais irracionais. O animal racional, ele precisa comer. Ele tem fome, ele vai atrás de comida. Ele faz as coisas por instinto, de maneira a saciar o seu apetite. Assim também os homens irracionais fazem as coisas por instinto. Eles só querem preencher os desejos do seu coração maligno. E até que eles estejam plenamente satisfeitos. Por isso, Deus
aponta para a concupiscência. O que é a concupiscência? É o desejo desenfreado do homem, que não pensa para realizar as coisas, ele só quer satisfazer-se. Então, essa figura da manjedoura como lugar de alimento dos animais aponta para um coração humano caído, para a condição humana caída do homem, que só quer satisfazer os seus desejos carnais. Então, em Jeremias 17, a palavra de Deus diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O alimento da manjedoura é o feno, é o sal, é a ração. Eles se alimentam disso. Mas isso é próprio para um animal, aquele que vive apenas por instinto. Então, o que a manjedoura está apontando? Um lugar de alimento. O homem sem Deus se alimenta dos valores do mundo, se alimenta de desejos passageiros, de prazeres imediatos, de ideologias que não geram vida. E o homem não foi, a essa metáfora, não foi criado para viver de feno, do feno do mundo. Ele foi criado para comer o pão que desce do céu. O Filho do homem não é alimento para a natureza animal, mas para a nova criatura gerada pelo Espírito. João 6 diz: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aqui nós acabamos de ver que Jesus está sendo posto nessa manjedoura. Ele desce do céu para tomar o lugar dessa manjedoura, desse lugar de alimento, desse lugar onde ele quer trazer a vida, onde ele quer circuncidar, ele quer habitar. Em João 6 também, disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas o que o homem faz? Antes que Cristo se torne alimento, a Escritura revela uma realidade incômoda. A manjedoura do homem está ocupada. O coração do homem está ocupado. Você quer uma prova maior? Nós estamos celebrando o Natal, que é a celebração do nascimento do Salvador. Não é o aniversário dele não, tá? Nós estamos celebrando uma data que representa o quê? Um reconhecimento de que nós cremos que o Salvador veio ao mundo para nos salvar. E não veio para nos dar coisas, ele veio para salvar o homem da morte e do inferno. E a maioria das famílias nem sequer celebra essa data. Elas fazem uma festa, mas pelo contrário, elas celebram um espírito natalino. Veja as propagandas. Não existe uma propaganda na internet, não existe uma propaganda de um produto que celebre a morte de Cristo, que celebre a sua salvação. Eles celebram o espírito natalino. Que espírito natalino é esse? Esse espírito não aponta para o sacrifício de Cristo na cruz, pela razão pela qual ele veio, de forma humilde, como um ser humano. Deus se vestiu de humanidade, mas eles colocam no lugar um personagem como o Papai Noel, que saiu das fábulas humanas sem sentido algum. Celebram outros sentimentos também: amor, paz, prosperidade, né? Vamos fazer o bem, vamos resgatar o amor. Que amor é esse? O amor humano? O amor humano que faz as coisas por interesse? Que dá esperando receber em troca? Que dá e é um presente que passa, passageiro? Não. Cristo veio dar a vida eterna para o ser humano. E esses valores, essas coisas que se colocaram no lugar, na manjedoura, estão totalmente desalinhados com o padrão de Deus, com o que Deus pretende propor ao homem. Deus pretende propor o perdão dos pecados. É isso que ele veio oferecer para o homem, a reconciliação com Deus. Então, mesmo celebrando uma festa, sem entendimento, o coração do homem está cheio dessas coisas. Se você não receber um presente no Natal, você fica triste. E muitas pessoas se entristecem no Natal realmente, porque elas não entendem qual que é o significado de uma festa tão grande, sendo que o nosso coração está tão vazio e tão cheio de coisas. Assim também, como o coração está cheio de coisas e desejos mundanos, projetos pessoais, concupiscências, desejos desenfreados, ambições, ídolos, né? Assim como em Belém não havia lugar para o Filho de Deus.
Mateus 6 diz, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Então, enquanto essa manjedoura estiver ocupada, não tem espaço para o rei. Então, o problema não é a ausência de Deus, mas é onde esse Deus está. Esse Deus não está ocupando o lugar devido, o lugar para onde ele veio, que é para o trono do coração do homem. Existe uma figura que eu gosto muito, onde o José e Maria estão lá no estábulo, com Jesus no colo, Maria está com Jesus no colo, e na manjedoura está o Papai Noel deitado. E José botando ele para fora, apontando assim para ele sair dali. Ou seja, essas coisas, assim como o Papai Noel, não cabem na manjedoura. Ele é muito pesado para a manjedoura, ele vai destruí-la. Ou seja, ao símbolo do coração, a metáfora do coração da manjedoura, se você colocar no teu coração outras coisas que não sejam Cristo, eles vão destruir o teu coração. Eles vão acabar com a alegria, com a felicidade, com o gozo, com a paz que o teu coração pode ter. Só Cristo pode gerar essa alegria, esse gozo eterno, essa felicidade para a eternidade, ao qual ele vem propor. Então Cristo ele vem alimentar o coração do homem, ele vem trazer o alimento devido, não para um ser racional e irracional mais, mas para um ser regenerado. Então, desde o princípio da queda, Deus sempre planejou habitar no homem. Agora, em Cristo, ele não vem só visitar, mas ele vem habitar esse coração faminto. Então, quando o homem recebe o sacrifício de Cristo pela fé, ocorre um novo nascimento. João 3 diz isso. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso Jesus falando para Nicodemos. E depois no versículo 5 ele continua. Jesus respondeu novamente, porque Nicodemos estava perguntando: o que eu faço? Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Há uma condição. É preciso que o homem se renda a esse sacrifício, a essa oferta que Deus fez do seu Filho como pão na manjedoura, e não como feno, e não como sal, e não como ração. O homem foi feito para se alimentar da palavra de Deus, do Espírito de Deus, e se tornar uma nova criatura. A Bíblia diz também, 2 Coríntios, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Cristo passa a ser alimento, não mais de uma besta irracional, de um animal que não tem razão, que só age por instinto, mas de um homem regenerado. Então, este é a revelação, este é o segredo que eu queria trazer para você, ao teu coração, para a tua casa. O significado da manjedoura. Cristo ter sido colocado num lugar tão vil, num lugar tão impróprio para uma criança, um lugar que não é preparado para uma criança humana, que dirá para o próprio Deus. Este é o trono caído, um trono enegrecido, um trono que se encontra nas trevas, que é o trono do coração humano. É ali, é neste trono das nossas vidas que Deus quer habitar. É aqui, no nosso coração. Ele quer fazer morada, regenerar a nossa vida, nos tornar uma nova criatura. Agora, aquela que olha para Deus e diz: eu sou verdadeiramente agora filho de Deus. Nós podemos então ouvir a voz de Deus dos céus que disse para Jesus no seu batismo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ali Jesus cumpria toda a justiça para que se tornasse um exemplo para nós, um filho de Deus. E para que nós possamos também nos tornarmos filhos de Deus, é necessário que Cristo habite plenamente no trono do nosso coração. Por isso ele veio dessa forma humilde, dessa maneira representativa. Ele não veio para sentar-se num trono dourado, num trono de ouro, num trono de glória, mas para se assentar no coração do ser humano. Vamos orar então? Pai querido, quero te dar graças
por essa palavra, por essa verdade que está contida nas suas Escrituras. O reino de Deus não se estabelece em palácios, não se estabelece em lugares de pompa, não se estabelece em tronos humanos, mas no coração e dentro do homem. Só o Senhor pode preencher esse vazio, e foi para isso que o Senhor veio, para preencher o nosso coração. A tua palavra diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu te dou graças pela revelação dessa palavra, da tua manjedoura, da manjedoura que é o nosso coração, onde o Senhor deseja habitar. Aquele que nos ouve, que ouve essa pregação, essa palavra nesse dia, possa receber verdadeiramente o Senhor no seu interior, no seu coração. Tirar tudo aquilo que está pesando, que está sufocando, que está destruindo, que não cabe na manjedoura dele, e colocar o Senhor nesse trono tão fraco, tão dependente, tão necessitado de salvação. Possa o Senhor ocupar esse lugar e tornar, no lugar de um coração de pedra, um coração de carne. Assim eu oro, em nome de Jesus e no poder do Teu Espírito Santo. Amém.